Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do GPS. E nesse vídeo nós vamos começar a tratar aí, eu espero que acho que vai ser uma sequência de 2 ou 4 vídeos aí, tratando sobre as pesquisas envolvendo metabolismo em espécies fósseis, né? Metabolismo é aquelas funções que um organismo precisa fazer para estar vivo, né? Para se manter vivo. Então, quando você se alimenta de algo, quando você está respirando oxigênio, né? Batimento cardíaco, regulagem de pressão e produção de calor. O calor que nós produzimos no nosso corpo é resultado do nosso metabolismo. E você pode dizer, isso aí eu já ouvi falar, provavelmente na escola, no documentário, né? Que os animais são divididos entre animais de sangue quente e animais de sangue frio. Essa terminologia, né, que ainda está aí, está envolvendo, e muitos biólogos costumam utilizar elas, né? Nós vemos isso em alguns filmes, em Jurassic Park, né? O primeiro Jurassic Park, o Dr. Alan Grant, ele fala, esqueça a teoria de sangue frio, dinossauros são sangue quente, né? E isso é um problema, né? Porque essas terminologias não são as melhores para descrever metabolismo. Elas são terminologias antiquadas, elas são terminologias muito ultrapassadas. E a gente vai tentar explicar um pouco aqui por quê, né? A primeiro momento, animais de sangue quente e animais de sangue frio, nós podemos dividir eles nessas duas caixinhas entre animais que, como esse jacaré que tá aí, não dependem do... A primeiro momento, nós podemos dividir, né, animais de sangue quente e animais de sangue frio como animais que não precisam, né, do ambiente para se manter aquecidos. É o caso do urso polar aí. Por quê? Porque o metabolismo dele é autossuficiente para produzir o calor que ele precisa. Então a temperatura dele vai estar sempre ali, né, no nível que ele precisa. Enquanto que, para esse jacaré aqui do lado, ele não tem, o metabolismo dele é muito baixo, né? É um animal de pouco custo energético, então ele não consegue gerar calor para manter suas funções metabólicas funcionando. E por isso ele precisa de calor do ambiente, né? Então, parece que é muito simples para nós até podemos dividir, né, os espaços que esses animais ocupam, né? Se a gente parar para ver aqui, os animais ditos de sangue frio, né, eles vão ocupar uma faixa bem estreita de ambientes, essa faixa tropical equatorial. Aqui no mapa da esquerda a gente consegue ver isso, né? Essa parte pintada do mapa é onde nós encontramos animais que muitas pessoas chamam de sangue frio, né? Anfíbios, répteis, né? Peixes. E no mapa da direita está a distribuição dos ditos animais de sangue quente, no caso, mamíferos, né? Então você pode ver que mamíferos estão presentes aí basicamente por todos os continentes, né? A Antártida não está aparecendo aí, mas né? Nós sabemos aí que alguns mamíferos podem estar presentes lá. Então, parece, olhando por aqui, que faz sentido. Parece ser uma divisão que funciona, né? Caio, animais de sangue quentes, como o urso polar, pode produzir o próprio calor, então não importa a temperatura do ambiente, desde que ele tenha condições de alimentar o seu metabolismo, ele vai ter ali temperaturas próximas do ótimo que ele precisa para que o metabolismo dele funcione, né? Enquanto que animais de sangue frio não conseguem produzir o próprio calor, precisam de um ambiente quente, né? Um ambiente estavelmente quente, que seja o tempo todo quente, como é o caso com baixas variações climáticas, né? Como é o caso das zonas tropicais e equatoriais. Essa terminologia está ultrapassada porque, como nós vamos ver daqui a pouco, essa diferença de temperatura do corpo do animal para o ambiente possui várias variações, né? E principalmente
nem todo organismo utiliza a mesma estratégia para conservar calor ou mesmo conseguir calor. Então, hoje em dia, nós sabemos que dividir entre sangue quente e sangue frio não é uma boa divisão. Ela é uma divisão ultrapassada, porque mesmo um animal dito de sangue frio, a partir do momento que ele consegue calor, ele vai esquentar o sangue dele. Que momento que o sangue dele vai estar frio? Quando ele estiver morto, né? Então daí não faz sentido essa divisão. Nós teríamos que ver outras características. Então nós temos que ver hoje em dia como o animal consegue o calor dele, se é um calor produzido por ele ou do ambiente, se o animal consegue conservar esse calor, ou seja, o calor que ele ganha é conservado, ou se ele pode perder esse calor rapidamente, e mesmo aí, né, quão rápido é o metabolismo desse animal, tá? Mas aonde que veio essa terminologia de sangue quente e sangue frio, né? Por que nós teimamos em continuar usando ela? Por que tantos biólogos, né, documentários, professores, estudantes continuam presos a essa terminologia, né? E por que ela veio parar na biologia? Da onde que ela surgiu? Para entender isso, então, nós precisamos voltar um tempo atrás, lá na Grécia Antiga, na época do Aristóteles, né? Um dos maiores e mais conhecidos filósofos gregos, né? Que influenciou demais a construção da filosofia ocidental. Aristóteles, ele era um discípulo de Platão, que por sua vez era um discípulo de Sócrates. E, né, hoje em dia a gente divide a filosofia aí em dois campos, né? Os pré-socráticos, aqueles que veio antes de Sócrates e tentavam entender a natureza por si só. Então, os pré-socráticos acreditavam que havia um elemento fundamental que construía toda a realidade. E, após o Sócrates, a visão mudou para a visão antropocêntrica. Então, se passou a tentar entender a natureza do ponto de vista humano. Qual que foi uma das principais mudanças que o Sócrates trouxe? Parar de buscar, né, aquela partícula fundamental que construiria todas as coisas. Desse modo, o Aristóteles não acreditava que havia um elemento que construía tudo, mas sim uma combinação dos 4 principais elementos, né? Ele pegou esse emprestado do Empédocles e, embora hoje em dia nós realmente usamos os elementos, né, quando a gente se refere a eles como elementos, lembra? Tipo fogo ao fogo, né? Não era muito bem isso que o Empédocles queria dizer. Quando ele falava de fogo, ele estava falando de energia. Quando ele falava de ar, ele estava falando de gases. Quando ele falava de água, ele estava falando de líquidos. E quando ele falava de terra, ele estava falando de sólidos. O Aristóteles, então, ele pegou essa ideia do Empédocles, né? E ele trouxe uma nova sugestão, né? Um novo estudo filosófico que era: vamos combinando os 4 elementos, nós temos toda a criação. E a diferença está quanto de cada elemento o objeto, né, o que está sendo estudado tem, né? Então, algumas coisas vão ter mais do elemento terra, outras coisas vão ter mais do elemento água, outras do elemento fogo, outras do elemento ar, e isso é o que vai gerar a divisão entre eles. Mas, mais do que isso, para o Aristóteles, a temperatura era importante. Quanto mais quente um objeto, um organismo estivesse, mais próximo do essencial, né? Lembra-se que ele era um discípulo de Platão, então a ideia, o essencial, o ideal do objeto existia, né, escondido na matéria e era revelado pela quantidade de calor que esse objeto tinha. Quanto mais quente, mais próximo da perfeição, né? Então, para o Aristóteles, a coisa se organizava mais ou menos assim, né? Nós tínhamos elementos como terra, né, que para ele era um elemento incrivelmente frio, e se era frio, ele se movimentava descendente, ou seja, ele descia, ele nunca subiria, né? Porque para cima estaria ali o caminho para a perfeição, né? À medida que a temperatura aumentava, nós íamos escalando para elementos que passavam como a água, que ainda era frio e descendente, mas já era úmida, né? A terra era um elemento seco. Da água, se continuasse aumentando a temperatura, passaríamos para o ar.
ainda úmido, mas já ascendente. Então estava mais acima na escala de perfeição. E o último elemento para o Aristóteles era o fogo, né? Na verdade tinha um quinto elemento aí, que é o éter, que era o elemento divino. Ele não era nem quente nem seco, ele só era ascendente, mas era a partícula divina, né? Que preenchia o vácuo. Mas o fogo era ali o máximo, né? Talvez que as coisas materiais pudessem chegar, né? Estaria ali no alto da escala de perfeição. Era um elemento quente, mas um elemento seco, que ascendia, né, para os céus. Dito isso, né, durante a Idade Média, houve uma grande aceitação das ideias do Aristóteles, porque ele incorporou o ideal na matéria. Então a forma de alguma coisa era o quanto dessa ideia, do ideal dessa coisa, estaria presente na matéria. Então quanto mais quente, mais o ideal se revelaria. E a Igreja Católica adorou essa ideia, porque trazia, né, a essência divina, que era a alma, para dentro do corpo. E Aristóteles foi um filósofo incrivelmente estudado na Idade Média. Por conta disso, a divisão dele dos elementos foi incorporada, né? Você quer saber porque hoje em dia nós temos a divisão em fogo, terra, água e ar? É por causa do Aristóteles e também porque a Igreja Católica, né, para manter a questão do poder, ele foi um filósofo extremamente aceito durante a Idade Média. Mas não foi só isso que Aristóteles fez. Com base nessa divisão dos elementos entre terra, água, ar e fogo, ele organizou, né, aquilo que é chamado de Scala Naturae, né? A Scala Naturae ia dos organismos, dos objetos, né, das formas mais imperfeitas para as formas mais perfeitas. E o que era o mais imperfeito da Scala Naturae? Objetos manufaturados, né? Tipo uma cadeira era imperfeito por quê? Porque você pegou algo ali e você moldou a forma dela, tá? Agora, quem estava no topo da Scala Naturae, né? Conforme você ia subindo na Scala Naturae, os organismos iam aumentando de complexidade, mas também iam aumentando de temperatura. Então, Aristóteles olhava para um peixe que era um organismo frio, não tinha braços, não tinha pernas, vivia dentro da água, se tirava da água morria, né? Não colocava ovos, ou pelo menos ele não colocava um ovo como uma galinha. E ele falava, ok, esse organismo está abaixo, por exemplo, de um sapo, que na Scala Naturae ele já está acima, porque ele tem pernas, ele consegue sair da água, né? E tudo isso vai estar abaixo de um mamífero ou de uma ave, porque esses animais têm várias pernas e podem usar essas pernas de modos diferentes, e esses animais têm o quê? Calor no corpo. Você encosta numa ave, encosta no mamífero, você sente calor. E quem que estava no topo da Scala Naturae? Claro, né? O ser humano. O único animal racional, de acordo com Aristóteles, um animal bípede.